Olá família, tudo bem? Eduardo Almeida, da Ikigai Brasil, no nosso canal Mundo do Autoconhecimento, falando sobre reeducação emocional comportamental. E hoje eu tenho um tema muito legal para a gente abordar, para mostrar a importância do que é reeducação emocional, na medida que a gente tem um caso aí que está revoltando o Brasil todo, é o caso do motoboy Matheus e a situação com esse senhor não muito elegante, de classe alta, que esnobou o motoboy quando ele foi fazer a entrega, praticando racismo, praticando classismo e uma série de outras coisas. Vamos entender hoje então quem é o vilão, quem é a vítima e quem é o herói dessa história? Talvez seja um pouco diferente do que você pensa. Então, quando a gente olha essa cena, ela é um caso clássico de um problema grave que nós temos no Brasil chamado classismo. Não só racismo. O racismo que o cara pratica realmente, ele é muito assustador, ver que no século XXI, nesse momento da humanidade, ainda praticamos esse tipo de atividade, tem gente fazendo isso. E tem uma coisa chamada classismo, que é menos percebida, que é eu sou alguém porque eu tenho algo, você não é ninguém porque você não tem algo. Ou seja, a gente converteu o ser humano em ter humano. No lugar de sermos pessoas, somos aquilo que temos. E isso por si só já mostra uma coisa muito importante. A importância que temos de dar atenção à reeducação emocional comportamental em nossa sociedade. Por que será que esse senhor age assim? Porque certamente foi educado por uma família que ensinou para ele fala textualmente nessa frase aqui do vídeo, que ele nasceu rico, portanto ele é porque ele já nasceu. Temos uma família que ensinou ao filho valores muito relevantes, como assim, você nasceu nobre, então você é nobre, você é superior às outras pessoas. E aqui a gente começa a perceber a diferença de educação e escolarização. Esse senhor aqui, que está agressivamente tentando destratar o Matheus, ele é uma pessoa que teve tudo, que tem tudo, que teve certamente a melhor educação, que estudou em colégios caros, ele teve todo um processo que foi um investimento dos pais dele na educação dele, mas não foi educação, foi apenas escolarização, ensinando para ele matérias, ensinando para ele conteúdos técnicos que queriam levar ele a uma carreira, talvez, que deu condições a ele de criar boas condições financeiras para a sua vida. Mas a educação é algo muito diferente disso. A educação ela se foca no ser, em valores, na estrutura emocional e ensinar você a pensar e agir como um ser humano digno, alguém que quer fazer a diferença na sociedade. E aí nesse caso, minha gente, Matheus dá uma surra de cinta nesse senhor. Quando a gente pensa que Matheus é vítima, Matheus não é vítima. A vítima aqui é esse senhor. E por que ele é vítima? Já parou para pensar que ser humano frágil ele é? Já parou para pensar que ser humano limitado ele é? Que ele precisa de tal forma se sentir maior, humilhando, porque historicamente os motoboys contaram que ele já fez com vários, portanto é um padrão, não é uma situação isolada em que ele estava em fúria, e no qual ele tem a necessidade de humilhar os outros para se sentir alguém. Deve ser uma pessoa realmente com situações muito complexas na sua vida, que olha para si mesmo e não consegue reconhecer seu valor e por isso precisa desestruturar, desqualificar outras pessoas para se sentir maior. É um fetiche dele se sentir maior que os outros. Nesse sentido, o Matheus é uma pessoa privilegiada porque tem grande inteligência emocional e ele demonstra isso nesse vídeo de diversas formas. Primeiro, não se deixando ofender, não se deixando humilhar, se colocando com tranquilidade, realmente se colocando, porque naquele momento também fugir não seria a solução, buscando sim colocar esse senhor na justiça, para que a justiça seja feita e até para barrar o mal maior, porque toda vez que nos acovardamos frente a uma situação como essa, estamos sendo coniventes e fortalecendo uma sociedade onde essas pessoas acham que podem fazer o que quiserem. Mas Matheus não faz isso daquela maneira grosseira, talvez como a gente vê muito em trânsito, os motoboys às vezes brigando. Ao contrário, com 19 anos ele tem a inteligência emocional para se colocar, para se articular, e isso rendeu não só uma cena maravilhosa de uma pessoa emocionalmente estruturada, como rendeu a Matheus uma entrevista com o Luciano Huck e uma moto que o Luciano está dando para ele. Então você veja que interessante, no fundo, a grande vítima aqui é esse senhor, porque imagine a vida miserável que essa pessoa tem que ter a partir desse comportamento. Imagina a vida miserável, as relações miseráveis que ele deve construir. Será que alguém admira essa pessoa? Será que alguém de fato ama essa pessoa? Não é fácil amar uma pessoa que não se ama, que não sabe o que é o amor, que não compreende que o que ele tem não define quem ele é, mas apenas aquilo que foi dado a ele, até porque parece que o mérito não é tanto dele, sim da família dele, que já colocou ele na vida em condições privilegiadas. Mas talvez essa pessoa, sem ter inteligência emocional, possa ser muito erudita, possa ter muito conteúdo, talvez muita formação, mas as relações humanas de uma pessoa que não tem inteligência emocional são, por definições, relações caóticas, relações de sofrimento e dor, para ela e para quem com ela convive. Já Matheus, na entrevista com o Luciano Huck, se mostra uma pessoa muito razoável, preocupada, sendo um cristão,
ação, preocupado com que tipo de imagem ele estaria passando, se ele seria um representante daquilo que ele acredita. Então, aqui nesse caso, nós tendemos a ver Mateus como a vítima e esse outro senhor como vilão. Mas estamos vendo errado, Mateus não é a vítima, Mateus é o herói, enquanto esse senhor aqui é a vítima de si mesmo. Agora, talvez no lugar de olhar para a nossa revolta frente a essa cena de covardia, como você pensa, e talvez, além de ficarmos realmente chocados com tudo isso, devemos pensar sobre o que estamos fazendo para construir uma sociedade que repete esse padrão. Porque Mateus e outros motoboys afirmam que, normalmente, esse tipo de cena é muito comum, principalmente em condomínios de luxo, onde os motoboys são humilhados com alguma frequência. Ou seja, que tipo de comportamento na sociedade nós estamos fazendo que estas pessoas que estão no topo da sociedade, são os estratos mais elevados da sociedade, que receberam a melhor educação privada do Brasil, têm esse comportamento? Em que ponto a nossa educação está falhando? E é fácil você entender, porque nenhum de vocês teve educação emocional comportamental nos colégios, nas faculdades. Ninguém teve comunicação não violenta, ninguém recebeu inteligência emocional na sua formação, ninguém aprendeu a dialogar, ter pensamento estratégico, analítico e conversas de alto valor. E com isso nós estamos vendo um grave emburrecimento emocional da nossa sociedade, no qual cenas como essas, ao contrário de serem exceção, são a regra. Regra no trânsito, nas famílias. Aqui no meu condomínio, todos os dias tem um casal e outra mãe também que berra aos gritos entre si, se distratando para todo mundo ouvir. E isso é uma regra. Apesar de serem pessoas de condição financeira muito elevada, são pessoas que não têm a consistência, a estrutura emocional para saber controlar e organizar suas emoções. Nesse caso aqui, vemos algo ainda mais grave, porque o senhor em questão realmente se posiciona como se ele fosse superior. Toda vez que você pensa que você é superior a alguém, e muitas vezes você pratica isso de uma maneira muito diferente, não envolvendo apenas dinheiro, não envolvendo apenas a questão racial, mas achando que a sua forma de ver o mundo é a correta e a dos outros a errada. Quando você faz assim, você também está praticando um tipo de classismo baseado em ideias. As minhas ideias são melhores, mais justas e mais corretas que as dos outros. Então Mateus nos dá uma lição muito grande aqui, quando através da humildade e da inteligência emocional, ele se mantém tranquilo e calmo. Qual é a melhor lição que nós podemos fazer para pessoas que são desestruturadas, que têm esse comportamento agressivo, que são pessoas que têm um comportamento que provam a sua própria limitação? O melhor comportamento é nós não darmos a ele o direito de definir o nosso valor. Mateus o tempo todo fala, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou. E essa é a grande lição que ele nos deixa. Você sabe o seu valor? Se você sabe o seu valor, uma pessoa como essa pode aparecer na sua frente tentando desqualificar você, mas ela não tem esse poder, porque no fundo você sabe o valor que você tem. O outro faz de tudo para desqualificar Mateus, para provar que ele não é apenas um motoboy, e no fundo Mateus sabe quem é, e é esse senhor que não sabe quem é, porque se soubesse quem é, não usaria de artifícios como dinheiro e cor de pele para dizer ser alguma coisa. Quem é, sabe quem é. Quem não sabe quem é, tem que provar que é, e aqui fica muito claro quem é o herói, quem é a vítima. Esse senhor é a vítima de si mesmo. E por último, mas não menos importante, uma questão que me chama muita atenção também sobre a educação que estamos dando para nossos filhos. Percebe que esse senhor diz que Mateus não é ninguém porque ele é motoboy. Aqui no Brasil nós temos um péssimo hábito, veja se você está fazendo isso com seu filho, dizendo que tem trabalhos que são para gente nobre e tem trabalhos que são para gente pobre. Quando você faz isso, você cria uma dimensão muito preocupante, que tem trabalhos que não são dignos, que o importante é você trabalhar com trabalhos intelectuais e isso que torna você alguém. E ao fazer isso, eu canso de verificar isso em jovens, até pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que vieram desse tipo de padrão de formação, que não entendem que nenhum trabalho é sujo, nenhum trabalho não é nobre. Nobreza está na alma, na atitude do ser humano. Aquilo que você faz com atitude de nobreza, seja ser uma pessoa que limpa uma cidade, uma pessoa que limpa uma casa, ou mesmo que entrega uma pizza, um motoboy, é nobre, porque a sua atitude tem nobreza. Mateus mata a pau quando ele diz, as pessoas ainda não entenderam que nessa pandemia somos nós, os motoboys, que estamos mantendo a cidade em fluxo. Somos nós que estamos ajudando esse caos a ser superado, servindo, e aí a palavra central é servir, servindo uma sociedade que está bloqueada em suas casas. Então, Mateus nota 100, esse senhor aqui nota 0. Mateus deu uma surra de cinta de inteligência emocional, de inteligência espiritual e mostrou que não importa o que você faça, o que importa sempre é o seu caráter, a sua atitude e a sua nobreza. Se você entendeu isso, compartilhe esse vídeo e vamos juntos tornar mais pessoas
conscientes de que não é o que nós temos que importa, e sim quem nós somos. Este é o canal Mundo do Autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá teu like, deixa teu comentário e vamos compartilhar. Precisamos formar uma sociedade onde as pessoas começam a compreender quem são, seus valores, seus talentos, suas virtudes, seu propósito, para assim juntos construirmos um mundo melhor por meio de pessoas melhores, e você é um agente comigo dessa transformação, dessa causa.